Muito obrigado, senhora. Muito obrigado. Estimados amigos e amigas, boa noite. Que a paz do Mestre Jesus esteja convosco. Que Jesus nos ilumine, nos ampare e nos proteja, dando-nos fé, força, coragem e bom ânimo, para que possamos enfrentar as dificuldades, os desafios e os aguilhões da vida que nos concita a transformação íntima neste ano de 2020. É imperioso observarmos o que passara em 2019, o que fizemos, o que plantamos, o que colhemos e o que estamos colhendo ainda, porque todo dia é tempo de plantio e é tempo de colheita. É preciso olhar para dentro de si, para buscar essa luz interior, que é a centelha divina que está em nós, que nos faculta e nos oportuniza a evolução. Deus, em sua infinita bondade, como a lição que a nossa amiga acabara de ler, é infinito amor, amparando, esclarecendo e ajudando a cada um de nós, de maneira que tudo que vem ao nosso encontro, sendo situações difíceis, sendo situações que nos exigem evoluir, melhorar, que derrama lágrimas, venha ao nosso encontro para nos melhorar, para fazer de nós pessoas melhores, pessoas que estão em evolução, espíritos que estão em evolução, angariando as experiências da vida, para que esta reencarnação seja uma reencarnação proveitosa para o nosso espírito, pois tudo passa, saúde passa, emprego passa, beleza passa. Os entes queridos retornam para a pátria espiritual e a caminhada é individual, a evolução é individual. Jesus, há 2000 anos, nos prometera o Consolador prometido. Entre as suas pregações para os povos da época, na sua exemplificação sublime, ele disse as seguintes palavras: se me amais, guardai os meus mandamentos, e eu pedirei ao meu Pai, e ele vos enviará outro Consolador, a fim de que fique eternamente convosco o Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê. Vós, porém, o conhecereis, porque permanecerá convosco e estará entre vós. Mas o Consolador, que é o Espírito Santo, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e fará-vos lembreis de tudo o que vos tenho dito. João, capítulo 14, versículo 15 a 17 e 26. E continuando, Jesus ainda diz: entretanto digo-vos a verdade, convém que eu me vá, porquanto se eu não me for, o Consolador não vos virá. Eu, porém, me vou e vô-lo enviarei. E quando ele vier, convencerá o mundo no que respeita ao pecado, à justiça e ao juízo. No que respeita ao pecado, por não terem acreditado em mim. No que respeita à justiça, porque me vou para meu Pai e não mais me vereis. No que respeita ao juízo, porque está julgado o príncipe deste mundo. Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos,
mas presentemente não as podeis suportar. Quando vier esse Espírito de verdade, ele vos ensinará toda a verdade, porquanto não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tenha escutado e vos anunciará as coisas por vindouras. Ele me glorificará, porque receberá do que está em mim e vô-lo anunciará. João capítulo 16, versículos 7 a 14. Nestas passagens de João, o Mestre deixa claro que nos enviaria um Consolador para ensinar, para relembrar o que ele já havia ensinado e acrescentar algumas coisas que ele naquele momento não podia dizer, não podia falar. Era imperioso ao Espírito passar por séculos de amadurecimento do senso moral, a fim de poder receber as verdades consoladoras do Espiritismo. E por que é o Espiritismo esse consolador que Jesus nos prometera? Essa doutrina compilada por Kardec, em que o Espírito Santo, que segundo Emmanuel são as vozes de inumeráveis espíritos, trabalhadores do Cristo, que vieram esclarecer, que vieram trazer a verdade consoladora, para que pudéssemos saber que somos espíritos imortais. Trocamos de veste, trocamos de corpo, mas o espírito continua o mesmo, passando pelas experiências, sofrendo, errando, aprendendo, acertando, fazendo bem, fazendo mal. Vem nos trazer e mostrar que existe a comunicabilidade dos espíritos, que a mediunidade é a oportunidade de comunicação do mundo dos vivos, entre aspas, com o mundo dos mortos, que é a causa justa nas aflições, que há causa justa na dor e no sofrimento. Se a causa não é desta vida, é de outra vida. Essa é a doutrina consoladora que vem nos trazer uma fé raciocinada, em que o filho aprende a entender e compreender que aquela dor é justa, que o sofrimento não chega à sua porta de forma injusta, porque Deus é um Pai amoroso, soberanamente justo e bom, que assiste todos os seus filhos. E este Consolador vem relembrar o que Jesus havia dito, o que Jesus havia exemplificado, porque a boa nova vem de Deus. O Evangelho é de Deus, representado na figura do Cristo, o governador planetário de nosso orbe, aquele espírito mais velho que acompanha cada um de nós, que nos permite, na sua misericórdia infinita, a lei da reencarnação, para que possamos ajustar, aparar as arestas de nosso espírito e retirar o orgulho, o egoísmo, a vaidade, que já nos causara tanto mal, tanta dor e tanto sofrimento. E Kardec vem
explicar na Gênese que enviado que era esse que Jesus estava prometendo, dizendo: pedirei a meu Pai e Ele vos enviará um outro Consolador. Olha a humildade de Jesus. O Espiritismo não foi enviado por Jesus, não. Foi enviado por Deus. Pedirei ao meu Pai e Ele vos enviará outro Consolador. Jesus, palavras de Kardec, claramente indica que esse Consolador não seria Ele, pois do contrário dissera: voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Porque há muitas interpretações que acham que Jesus vai voltar. Ele teria dito: voltarei a completar o que vos tenho ensinado. Ele não disse isso. Não só tal não disse, como acrescentou: a fim de que fique eternamente convosco, e Ele estará em vós. Esta proposição não poderia referir-se a uma individualidade encarnada, visto que não poderia ficar eternamente conosco, nem ainda menos estar em nós. Compreendemo-la, porém, muito bem com a referência a uma doutrina, a qual, com efeito, quando a tenhamos assimilado, poderá estar eternamente em nós. O Consolador é, pois, segundo o pensamento de Jesus, a personificação de uma doutrina soberanamente consoladora, cujo inspirador há de ser o Espírito de verdade. São as palavras de Kardec. Então, quando Kardec se refere à doutrina, não é uma doutrina cheia de dogmas, que muitas pessoas que não são espíritas entendem. É um conjunto de ensinamentos. É um conjunto de ensinamentos compilado em religião, ciência e filosofia. Trazida por Kardec? Não. Trazida pelos Espíritos, sob a égide do Cristo e enviada por Deus. Então o Consolador prometido foi enviado por Deus para nos dar essa fé, para nos dar essa esperança, essa coragem, essa fé no futuro de uma vida melhor, quando conduzida a sua vida no caminho reto, no caminho do bem, para que possamos assim passar de um mundo de provas e expiações e entrar num mundo de regeneração. Quantas dores, quantos choros e ranger de dentes estamos vendo por aí? Todos nós aqui encarnados e desencarnados, quantas lágrimas já derramamos nesta reencarnação? As pessoas vítimas de tragédias sociais, tragédias naturais, vítimas de guerras. O mundo sofre. Bilhões de espíritos encarnados e reencarnados sofrem. Mas existe uma causa justa para essa dor. Porque ninguém sofre sem razão. Ninguém sofre sem motivo. E a dor te alcança de variadas formas, nos exigindo modificar aquilo que precisamos dominar em nós. Um sofrimento afetivo, uma falência, uma doença física, uma enfermidade física, uma enfermidade mental, um problema familiar com vício. E como o vício tem trazido dor à sociedade. Como o vício tem trazido choro, o pranto e o ranger de dente para a sociedade. Especialmente para um pai e para uma mãe, que vai na delegacia encontrar o seu filho que está algemado, que está preso, ao choro, aos prantos,
Eu criei meu filho tão bem, doutor. Como que ele está fazendo isso? Eu mal sabia disso. E os pais são os últimos a saber que o filho está pautando a sua vida no crime, no erro. De maneira que a maioria esmagadora adentra-se nas correntes do crime em razão do vício, ocasionando traumas familiares, traumas sociais, trazendo dores à vítima, aquela vítima que sofre, que chora, com a ação de uma pessoa, de um espírito que se colocou no caminho dela como instrumento de escândalo. Mas eu me recordo de Jesus. Jesus, quando conversava com a antiga criada da residência de Cusa, por nome de Raquel, pergunta para o mestre: Mestre, por que a razão da dor no mundo, Senhor? Se todos nós somos filhos de Deus, somos filhos do Poderoso, por que que o nosso Pai, de infinito amor e bondade, permite o sofrimento em nossas vidas? E Jesus, naquela brandura, naquele olhar pacífico, que demonstrava extremo amor, disse: minha filha, a terra é o caminho, a luta é a marcha, a dor é o aguilhão que nos concita e nos chama à redenção de nossos destinos e de nossos caminhos. O poder em excesso favorece o abuso. O poder em excesso favorece o abuso. O excesso de conforto favorece o relaxamento. E o excesso de pão favorece pasto para mofo. Olha as palavras do Cristo para Raquel. E então Jesus narra a seguinte história: existia um espírito que viria à terra e que seria secundado por um anjo celeste. Este anjo celeste seria o seu guia, o seu protetor, o seu anjo amigo. E este espírito nascera num corpo de carne. Este anjo o protegia desde criança, conferindo-lhe saúde, permitindo-lhe paz, um pai e uma mãe, para ajudar na educação, na criação. E esse anjo fora acompanhando a educação, o crescimento, o progresso espiritual, intelectual, moral e material deste jovem. Este rapaz cresceu, ficou bonito, sadio, forte, inteligente, estudou. E este anjo sempre o acompanhando, insuflando-lhe bons pensamentos, bons ideais, livrando-o de problemas, livrando-o de dificuldades, retirando as suas mãos do crime, através de bons conselhos. Enfim, recebera inúmeras dádivas celestes. Entretanto, este jovem não retribuía aos semelhantes as bênçãos celestes que recebia. Não era uma boa pessoa. Não era um homem bom, maltratava as pessoas, humilhava os empregados.
O orgulho e a vaidade fazia parte de sua vida. O culto às circunstâncias exteriores estava exacerbado, a ponto de sequer não agradecer as bênçãos advindas do alto. E este anjo começou a ficar aflito, porque na primeira contrariedade, primeira dor, este homem se pôs a blasfemar contra o Pai. E o anjo aflito, sem saber como agir, tentando proteger, tentando ajudar, chega um anjo de escala evolutiva maior e aproxima deste outro anjo e diz: pare, ele terá que perecer um pouco. As aflições do mundo e da vida terá que chegar ao seu destino, terá que chegar ao seu caminho. E então o anjo afasta e permite as dores, as dificuldades, as amarguras chegar no seu caminho. Fica doente, fica pobre, se acidenta, fica deficiente, e as dores mais pujantes maceravam o seu espírito e o seu corpo, até que ele começa a adquirir os valores da paciência, da tolerância, da humildade, da resignação, da abnegação e da caridade. A partir deste momento, este homem que recebera inúmeras bênçãos de Deus, se coloca na condição de conversor de bênçãos para os semelhantes. E assim se torna um distribuidor de dádivas para o seu próximo. Jesus, depois desta lição, dita a Raquel, silencia. Raquel e seus discípulos ficam estáticos com a lição, entendendo que a razão da dor é motivo útil em nossas vidas, da mesma forma que não podemos ter relaxamento, não podemos ter excesso de conforto, porque favorece o relaxamento, excesso de poder, porque favorece o abuso. Despensa cheia favorece o mofo. Espírito que não sofre, reencarnação perdida. Espírito que não passa pelas dificuldades, pelo cinzel, pelo martelo, da dor, do sofrimento, não consegue realizar a transformação interior que precisa. Para que alcancemos a condição de espírito puro, é necessário termos resistência. E a resistência será angariada através das dificuldades. Porque amor é renúncia, amor é sacrifício. Amor é renúncia, amor é sacrifício. Não à toa que Jesus dissera a Maria de Magdala: somente o sacrifício em prol do próximo conhece o divino mistério da vida.
esse é o consolo que nós temos, é a necessidade que nós temos de desenvolver este amor dentro de nós. Quando Jesus encontra com Nicodemos, aonde Jesus disse que era necessário que o homem, para conhecer o reino de Deus, o reino dos céus, era preciso nascer de novo, e Nicodemos não entende nada, André e Tiago estavam perto. Está na lição 14 do livro Boa Nova. André e Tiago, depois que Nicodemos vai embora, pergunta: Mestre, mas como pode um homem nascer de novo? E Jesus, naquele amor, naquela mansidão, como se explicasse aquelas coisas, aquelas revelações celestes a uma criança: meu filho, é preciso que o homem nasça de novo. A árvore, quando é podada, não cresce novamente. O Espírito é único e imortal. Apenas troca de vestes, apenas troca de corpo. E André e Tiago ficaram estupefatos com tal revelação. E Tiago se empolga: Senhor, mas então nós temos que revelar para todos. Vamos anunciar para todos sobre a sucessividade de vidas, sobre a pluralidade de existências. Será que você ainda não compreendeu, Tiago? Essas coisas ainda não podem ser reveladas aos povos desta época. Se um doutor da lei não compreende isso, que dirá o povo? É preciso tempo, Tiago. É preciso esperar. No momento certo e predito, eu enviarei o Consolador, que virá acalentar os vossos corações, que virá recordar tudo o que estou dizendo neste momento e ensinar algo a mais. Este é o Consolador prometido. O Espiritismo, enviado por Deus do século XIX, que viera nos ajudar, nos auxiliar e nos esclarecer as verdades no mundo espiritual. Mas no Evangelho segundo o Espiritismo está claro: fora da caridade não há salvação. Não importa muito você ser espírita, não importa tanto. Porque o que importa é o sentimento, é a vivência do Evangelho na sua vida. Não é fora da igreja que não há salvação, não é fora do espiritismo, do protestantismo, do catolicismo. É fora da caridade. Então, às vezes, um ateu que às vezes nem acredita muito em Deus, que está passando por problemas internos, mas que é bom, tem muito mais mérito perante Deus do que um que vai à igreja toda semana e não muda, e não transforma, e vive uma vida de circunstâncias exteriores. Porque é necessário construirmos o reino de Deus dentro de nós. E se a pessoa está construindo o reino de Deus dentro dela, no budismo, no protestantismo, no catolicismo, que assim seja. Não raras vezes, Inácio Ferreira, é claro, pelas mãos
de Bacelli, quando diz que muitos espíritas encarnados pensam que são os eleitos, os escolhidos, como os judeus da época achavam, e chega no mundo espiritual em condições difíceis, por causa do orgulho, da vaidade. Mas o Consolador vem nos mostrar que, fora da caridade, não há salvação, independente da religião, independente da sua crença. Meus irmãos, que as bênçãos de Jesus recaia sobre nós, nos trazendo consolo, para que possamos confiar no futuro, enfrentar as dificuldades de cabeça erguida. E como dizia Maria, para todos aqueles que sofrem, tudo passa, toda dor passa, todo sofrimento passa, mas este sofrimento vai ser uma luz no seu caminho, que vai te ajudar e vai te tornar um espírito melhor. Muito obrigado, que Deus os abençoe, graças a Deus. Eu que agradeço. Maravilhoso. Muito obrigado, eu que agradeço.